gente, vamos para a nossa live dessa sexta-feira. Vamos falar sobre um assunto que eu acho que mexe com todo mundo, porque mexe com as cidades, mexe com as famílias, que é justamente o que está acontecendo no mercado imobiliário, né? As pessoas estão se mudando, indo para outro lugar, tem tanta gente querendo mais buscar uma qualidade de vida. Quem é que pode fazer isso, né? E nos grandes centros? O que está acontecendo nos grandes centros, né? O que mudou durante o ano de 2019 para cá? Como é que foi o ano de 2020 e como é que está sendo esse ano de 2021? Eu peguei alguns dados aqui que eu achei interessante para vocês, que eu vi aqui. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, disse que 22,7% dos empregos do Brasil podem ser feitos de casa. Isso muda muita coisa, né? 11%, também teve uma outra pesquisa da USP que diz que 70% das pessoas gostariam de continuar trabalhando em casa. Olha só. E 11% seriam indiferentes. E uma pesquisa da FIA, da Federação das Indústrias, mostra que 30% das empresas vão manter home office e algumas empresas vão fazer regime híbrido. Quer dizer, a gente pode pensar o seguinte, que o trabalho em casa veio para ficar, né? Nas profissões de maior escolaridade, claro. E isso tudo tem uma mudança geral, né, na vida das cidades médias e pequenas. E um dado que é muito interessante, 2 em cada 3 brasileiros moram em cidades pequenas e médias. Olha só, como isso tudo é um impacto que vai estar tendo nessas cidades pequenas e médias, porque muita gente que pôde se mudar para cidades pequenas e médias fez essa opção durante esse ano todo de pandemia, né? Tô vendo que já entrou muita gente aqui. E a nossa live de hoje é com Fred Judice. Fred Judice é um economista, sócio da Judice Araújo, uma grande imobiliária do Rio de Janeiro. Tem também a Home Hub, que é uma plataforma que eles fizeram também para agregar pequenas imobiliárias e corretores. E vai nos dar assim, um panorama do que está acontecendo com esse mercado imobiliário, porque a gente sabe que o crédito imobiliário deu um boom nesse ano que passou, né? Muitas pessoas realmente resolveram comprar as suas próprias casas, seus apartamentos, outros se mudaram, a gente sabe, para o campo e para a serra, para a cidade, para o litoral, né? Enfim, vamos lá saber se o Fred já chegou, gente. Esperamos que dê tudo certo hoje, né? Cadê o Fred? Ele vai estar no Home Hub. Então, o Fred está aqui. Vou chamar o Fred. Vamos ver se ele entra. Aliás, vamos ver aqui. Vocês lembram que eu passei naquela vez passada, né? Vamos ver se ele está na Home Hub ou ele está... Olá, gente. Ah, o Fred está aqui. O Fred, eu fiquei na dúvida se você estava no Home Hub ou no Fred mesmo. Não, estou aqui no Home Hub. Tudo bem? Você me ouve bem? Estou ouvindo muito bem, sim. O Fred, é um prazer estar aqui com você. Eu estava falando aqui sobre esses dados que eu Prazer, peguei há meu. pouco, que eu achei muito interessante, né? Dessa mobilização de cidade, do trabalho que vai continuar sendo home office. E eu tenho certeza que isso está impactando também no mercado imobiliário, né? Dessa opção das pessoas poderem trabalhar em casa, né? Porque 30% das empresas querem manter o home office, né? Algumas vão fazer híbrido. E isso tudo traz as pessoas para mais dentro de casa. Então, vamos falar então como é que está o mercado imobiliário, qual é a sua visão nesse momento. Márcia, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Um prazer estar aqui falando com você de um assunto que mexe com a vida de todo mundo, né? Independente se você está nesse momento comprando ou vendendo algum imóvel, eu acho que todo mundo, obviamente, todo mundo mora comprado ou alugado e quer saber como é que o mercado está se comportando. Então, eu acho que esse assunto é bem legal aí para a gente bater um papo e explicar o que está acontecendo. O mercado imobiliário vem se recuperando assim, muitíssimo bem depois do primeiro choque da pandemia. Março, abril, maio do ano passado, obviamente foi um período bastante difícil para o mercado, mas o que se viu já a partir de junho de 2020 foi uma recuperação muito forte, que a gente chama de recuperação em V, né? O mercado tomou um tombo e rapidamente começou a se recuperar. E são vários os fatores que estão contribuindo, estão turbinando, impulsionando essa recuperação.
Esse que você citou, por exemplo, é de fato algo que mexe muito com o mercado imobiliário, né? As pessoas, por exemplo, durante muitos anos, passaram a morar mais apertadas, com menos espaço, para estarem próximas do trabalho. A partir do momento que você passa a ter a opção de trabalhar de casa, Pois é. por que que você vai morar apertado, pagando caro para estar próximo do trabalho? Então, isso está gerando uma migração, um movimento para cidades menores. As pessoas estão buscando mais qualidade de vida, elas estão podendo agora morar mais barato, com mais espaço e fazendo um trabalho home office. É lógico que, como você falou, no nosso caso, por exemplo, é muito difícil você ter um negócio, por exemplo, comercial 100% home office, né? Quando Ah, você tem é? contato com o cliente e tal. Então, é muito comum você ter esse modelo híbrido. Mas só o híbrido já faz um efeito enorme de muitas pessoas trabalhando no formato home office. Pois é, eu fico imaginando que essa questão de você poder trabalhar em casa não é para todo mundo, claro, né? Algumas profissões, médico, tem que estar presencial, Exato. né? Enfermeiros, enfim, tem profissões que você precisa estar presencialmente, mas quem não precisa realmente pode ter essa opção, né? E aí, o que que aconteceu, né? Porque além dessa opção de você poder se mudar para um outro lugar, já que você tem que fazer um home office, tem também aquela história de você pensar, né? Não, agora eu quero viver a minha vida de uma forma mais harmônica. Então, muita gente correu ou para o campo, ou para a serra, ou para o litoral, tentando encontrar isso. E isso deve ter mexido também com o mercado imobiliário, né, Fred? Mexeu muito. Vou te passar um dado que chega a ser impressionante. No ano de 2020, a nossa unidade da Júdice Araújo, em Itaipava, teve um crescimento de 308% no volume de locações por temporada. Foi um boom inacreditável, assim. E no primeiro momento parecia que era só alocação por temporada, as pessoas querendo passar aquele período pior da quarentena e em contato com a natureza, com mais espaço. Mas logo a gente viu que não era somente um movimento de temporada, porque a compra e venda veio muito forte também nesse período. Então, de fato, assim, muitas pessoas passaram a buscar essas opções. Seja na Serra, a gente viu um movimento forte, por exemplo, também em mercados como Angra dos Reis, Búzios, que são mercados, né, casas de litoral, muitas pessoas morando durante meses nesses lugares e trabalhando remotamente. Pois é, eu fico imaginando que algumas casas que estavam, entre aspas, encalhadas, né, que as pessoas estavam com aquelas casas que queriam vender e não podiam, que essas casas acabaram saindo durante esse período, né? Mas e os Exato. valores? Os valores foram, subiram também nesse momento ou se mantiveram? O que que aconteceu? Porque a gente sabe que em alguns lugares, por exemplo, em São Paulo, desses grandes condomínios, os preços foram lá para cima, né? Os valores de aluguel subiram bastante, principalmente de temporada, tá? Quem tem uma boa casa, por exemplo, para ser alugada por temporada, fez uma receita espetacular no ano passado e continua fazendo, tá? A demanda continua muito forte. Mas quando a gente olha, por exemplo, os dados disponíveis de índice de preço do mercado imobiliário, de venda de imóveis, apesar do mercado estar aquecido, a gente não tem um super impacto em preços ainda, tá? O índice FIPE-ZAP acumulado nos últimos 12 meses, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem alta de 2% só. Em São Paulo, 4%. O índice nacional está na casa dos 4% também ao ano. Então, a gente entende que o mercado está aquecendo, está entrando num ciclo de alta, mas ainda não há uma super pressão sobre preços. Mas é algo que vai acontecer, na nossa visão, em breve. Vocês acham que a tendência do mercado imobiliário é que os preços subam, é isso? Essa é a tendência. O mercado imobiliário ele funciona em ciclos, né? Ele acompanha os ciclos econômicos. Então, nós acabamos de sair de uma fase muito difícil de mercado, uma crise muito violenta. Lá, né, se a gente voltar ali para 2014, quando a gente teve reeleição da Dilma, depois processo de impeachment, assume o Temer, toda essa turbulência política e aquela crise que o país entrou, o mercado teve anos muito difíceis, principalmente 2016, 17, 18 e 19. Então a gente passou por esse vale, vamos dizer assim, de uma crise muito severa,
2020 a gente começou a ver o mercado, aliás, 2019 começou a recuperar um pouquinho, 2020 era o ano da recuperação, veio a pandemia, e aí colocou em dúvida se o mercado ia se recuperar, e de fato o mercado continuou se recuperando mesmo com pandemia. Então, na nossa visão, a gente está no início de um novo ciclo de alta de mercado, que provavelmente aí vai durar seus 2, 3 anos, se não tiver nenhum evento extraordinário. Mais extraordinário do que pandemia, é difícil até de prever, né? Então você está falando, Fred, eu estou imaginando assim, mas vem cá, mas e a crise econômica que pode estar na beira de acontecer, porque empresas fechando, pequenas e médias realmente tendo uma dificuldade muito grande, o comércio fechando, né? Enfim, tem restaurantes, tem áreas assim na área de comércio estão completamente em crise, né? Restaurantes, sim, lojas, enfim. A crise econômica está muito grande, além da crise da saúde, a crise econômica. Como é que isso pode ainda manter o mercado imobiliário aquecido? Então, Márcia, a gente está vivendo uma fase única quando se olha, por exemplo, as taxas de juros no Brasil hoje. Nós nunca tivemos taxas tão baixas, né? O Banco Central fez um movimento de alta na última reunião do Copom, subiu a taxa Selic de 2% ao ano para 2,75%. Todos os economistas preveem que até o final do ano ela vai subir mais. A gente já começou agora o início de um ciclo de alta da taxa de juros, mas as previsões no final do ano variam de 4% a 5% ao ano. Para quem teve taxa de juros de 14%, 15% ao ano recentemente, o patamar é ainda muito baixo. E com esse patamar de juros que nós temos hoje, tem dois efeitos muito fortes sobre o mercado imobiliário. Um é que o crédito fica mais barato. Mais crédito imobiliário impulsiona o mercado, impulsiona as vendas. Né? Para você ter uma ideia, em janeiro agora de 2021, o volume de crédito imobiliário, segundo dados da ABCIP, são dados nacionais para o Brasil todo, foram assinados contratos de financiamento num volume que dobrou em relação a janeiro do ano passado. O aumento foi de 97%, praticamente dobrou. Tá? Hoje a gente tem um volume de crédito imobiliário de 129 bilhões por ano. Se a gente compara esse número de 129 bi, que é o número acumulado em 12 meses até janeiro do ano passado, até janeiro agora, o último, comparando com o mesmo período do ano anterior, o crescimento é de 60% ao ano. Então, o crédito impulsiona o mercado imobiliário como um todo, e tem um outro efeito sobre o mercado, que é o investidor que tem dinheiro aplicado está insatisfeito com o dinheiro rendendo nada, na verdade está rendendo juros real negativo, né? Porque a inflação é mais alta do que o que rende a renda fixa. Então ele está perdendo dinheiro com dinheiro parado no banco, aplicado no banco, e passa a olhar o imóvel como uma alternativa de investimento. Né? Se você, por exemplo, fizer uma conta que taxa Selic hoje é 2,75% ao ano, a rentabilidade de um imóvel alugado é em torno de 5% ao ano. Então, você tem uma migração, vamos dizer assim, de investidores para o mercado imobiliário, porque eles estão pegando um mercado que está iniciando uma fase de alta, depois de uma crise severa, os preços ainda não subiram, e eles podem ter ou renda de aluguel ou apostar na revenda desse imóvel no futuro. Olha, eu chego achando incrível, porque eu passei assim os últimos anos sempre ouvindo quando as pessoas diziam que tinham que comprar imóvel, iam comprar, e o pessoal do mercado disse, que absurdo, bota na bolsa, aplica, que você vai ter uma rentabilidade muito melhor. As pessoas não acreditavam, né? Que o imóvel pudesse ser, porque você não vai ter nunca um retorno, quer dizer que mudou tudo, né, Fred? Mudou. Na verdade, quando a gente fala de investimento, obviamente que cada investimento tem o seu grau de risco, né? Dinheiro na bolsa, a bolsa é sempre um investimento extremamente interessante, mas obviamente que a volatilidade é muito grande. E tem muita gente que gosta de investir com mais conservadorismo. E o imóvel, né, o ativo real nessa hora, é um investimento mais seguro, menos arriscado, menos volátil do que, por exemplo, a bolsa. Então, para você ter uma ideia, eu estava me preparando aqui, fazendo meu dever de casa para a nossa live, e lendo um relatório super interessante do DataZap, mostrando que de 2009 para 2020, a proporção de investidores comprando imóveis, ou seja, eles pegaram todos os usuários, os consumidores que queriam comprar um imóvel, tá, nos próximos meses. Essa relação entre comprar para morar e comprar para investir, ela era de 65% queriam comprar para moradia, 35% para investimento, em 2019. Tá. Em 2020, essa relação mudou para 55-45, ou seja,
houve um aumento de 35% para 45% de pessoas que querem comprar para investir. Isso mostra exatamente esse efeito da taxa de juros baixa sobre a cabeça dos investidores. Olha, isso mostra muito mesmo, porque as pessoas ficam mais seguras que estão comprando, então, um imóvel, né? Aquela coisa, antigamente a gente brincava, né? Que só sempre os portugueses acreditavam que vinham para o Brasil. Não, compra imóvel. A primeira coisa que se comprava era um imóvel para morar, né? Exatamente. Tem que ter a sua moradia. Quer dizer, isso agora está voltando de novo, né? Quer dizer, melhor está voltando. Você tem o seu imóvel. Agora, Fred, e que tipo de imóvel? Porque a gente está falando, tem vários níveis de imóvel. Eu sempre fico perguntando, minhas amigas e amigos corretores, não, imóvel de alto luxo continua vendendo muito. Mas e o imóvel que é o imóvel que a classe média procura? Que é um imóvel, vamos dizer assim, de preço médio. Esse imóvel também está sendo muito procurado, está tendo saída para esse imóvel, porque eu fico imaginando que teve muito caro, e mais daquele que é o crédito imobiliário, que é um imóvel que é mais barato, que é mais possível para a grande maioria da população, que esses estariam bem. Mas esse miolo? Então, também olhando esse relatório do DataZap, me chamou muito a atenção um gráfico que eles publicaram que mostra que em diversas faixas de preço ou de metragem, né, porque uma coisa está ligada à outra, proprietários de imóveis pequenos querem comprar imóveis um pouco maiores. Proprietários de imóveis médios querem comprar um pouco maiores. E assim vai. Ou seja, em todas as faixas, as pessoas querem sair de onde estão e irem para um imóvel um pouco maior. Aí vem aquele efeito que a gente conversou agora há pouco, que é o efeito pandemia, né? Preciso de mais espaço em casa. E isso está acontecendo em várias faixas de preço, não é só no alto padrão. É lógico que no alto padrão esse movimento é muito rápido, porque a gente está falando de pessoas que têm o dinheiro para comprar um imóvel, né, de maneira mais automática. Não dependem do financiamento, de uma aprovação de crédito, mas essa vontade de mudar para um imóvel maior está acontecendo em todas as faixas de preço. E quando a gente pensa assim, em imóveis para investimento, até alguns meses atrás, estava muito em alta você comprar imóveis bem pequenos, bem pequenininhos, como investimento e ter renda de aluguel, gerar renda de aluguel com eles. Com esse novo comportamento dos consumidores, fica uma interrogação no ar. Será que vale a pena comprar um imóvel tão pequeno se as pessoas estão procurando mais espaço? Então aí agora a gente vai ter que esperar cenas dos próximos capítulos para dizer quem está certo nessa história, se é o investidor de imóvel pequeno ou se é aquele que está mirando um imóvel um pouquinho maior. Eu acho que as pessoas, assim, eu leigamente, eu acho que as pessoas que procuravam imóveis pequenos eram aqueles de temporada, né? Que havia muito isso, né? Então você compra um imóvel pequeno, você vai alugar de temporada, você mobília, ganha aquele seu dinheiro e aquele imóvel tem uma alta rotatividade. Realmente, com a pandemia, isso não existe mais, né? Porque não tem o fluxo do turismo, né? Exato, exato. Esse ponto que você tocou, aliás, já fez, vamos dizer assim, um bom estrago no mercado nesse período, porque o turismo parou, né? As pessoas não podem mais viajar e quem tem imóvel para alugar por temporada, né, imóvel pequenininho, aquela coisa de alugar de repente num Airbnb, por exemplo, acabou ficando com o imóvel parado, né? E aí você passa a ter custo de condomínio e IPTU e não tem o retorno do aluguel. São Paulo, por exemplo, a gente viu um volume enorme de construções de prédios com apartamentos de 30, 40 metros quadrados. É aquela coisa assim, é um ponto para você dormir, sabe? Trabalho o dia inteiro, passo o dia inteiro na rua, tem um ponto para dormir. Resta saber como é que vai ficar isso daqui a um ano com esse novo comportamento, né, do comprador de imóveis querendo mais espaço. Será que isso vai encalhar, hein? Porque era uma ideia de apartamento para executivos, praticamente, né? Exato. Aquela pessoa que é jovem, trabalha o dia inteiro, está lá, vai fazer uma ginástica, tem piscina, tem academia, mas mora num negócio muito pequenininho, né? Será que esse comportamento mudou realmente? A gente está passando por uma fase de tantas transformações, né, Márcia? Tantas mudanças que é muito difícil fazer previsões, né? Eu acho que a partir do momento que a vacinação avançar e as coisas começarem a retomar o seu rumo normal, vai ter investidor para todo tipo de imóvel. Vai ter para o pequenininho e vai ter demanda para o pequenininho. O turismo começa a voltar e aí eu acho que você vai ter aí um produto certo para o bolso certo, né, e para a sua intenção. A gente estava falando agora há pouco de imóveis para temporada, né, que foi um boom
durante o período da pandemia. Alguns proprietários, clientes da Júdice Araújo, fizeram assim, uma sequência de locações ao longo do ano passado, que saía um inquilino, entrava o outro, saía um, entrava o outro, quase uma operação hoteleira a valores altíssimos. Então, assim, tem gente que hoje, por exemplo, está comprando esse tipo de imóvel para investir. É completamente diferente do apartamentinho pequeno para executivo. Você está falando de casa na serra, de casa no litoral, né? Apostando que você vai ter uma demanda durante um bom tempo de pessoas querendo alugar por temporada. E as pessoas que mudaram de cidade, né, Fred? Porque tem muita gente que realmente se mudou e acredita que isso pode ter um impacto muito grande nessas cidades pequenas que não estavam preparadas para receber esse turismo, entre aspas, que virou morador, né? O turista que virou morador da própria cidade. Isso também vai ter um impacto nessas pequenas e médias cidades, né? Vai, com certeza. Principalmente em infraestrutura, né, Márcia? Assim, quando a gente que mora aqui no Rio e viaja, né, nos finais de semana, você já começa a ver em alguns lugares engarrafamento, enfim, delivery atrasando porque tem um volume muito grande de pedidos, supermercado, por exemplo. Então, vai ter que haver aí um investimento nessas cidades menores para suportar essa maior demanda. Porque isso, era uma demanda muito concentrada nas férias e nos finais de semana e agora é o ano inteiro, né? Então, de fato, é uma mudança grande. Pois é, por exemplo, tem pessoas que eu converso, eu sei que estão vendo vários empreendimentos, inclusive aqui na área das praias, tudo subindo aqui para Búzios, Cabo Frio, São Pedro de Aldeia, isso tudo está tendo assim, grandes empreendimentos na Serra também, em São Paulo, quer dizer, alguns empreendimentos estavam meio parados, né, que eram empreendimentos de loteamento, para construção, tudo explodiu e está tudo andando. Quer dizer, esse mercado de construção subiu também muito, né, Fred? Muito, muito, muito. O mercado de construção está super aquecido. E o que acontece, Márcia, é que, principalmente quando a gente fala de mercado de segunda moradia, que teoricamente, a gente fala que é o supérfluo, né? Não é onde você mora, é o imóvel para você passar férias, final de semana e tal. Esse mercado, quando vem uma crise, ele é o primeiro a parar, que as pessoas falam, peraí, não vou comprar casa fora agora de jeito nenhum, espera para ver o que vai acontecer. Foi o que aconteceu lá em 2016. E ele normalmente é o último a reagir, porque as pessoas, quando saem de uma crise, saem machucadas, né? Até você estar capitalizado para comprar um imóvel de segunda moradia, é o último da curva lá a se recuperar. Com a pandemia, isso se inverteu. E a gente viu isso claramente na nossa operação da região serrana. A gente tem a operação na zona sul do Rio, na Barra, na Serra, e a operação da Serra foi a primeira de todas a se recuperar. O movimento foi incrível, porque as pessoas, de fato, mudaram essa percepção em relação à casa de segunda moradia, querer mais espaço, contato com a natureza, enfim. Olha, Fred, eu sei que a gente sabe que esse impacto aconteceu em várias grandes cidades pelo mundo, né? Por exemplo, Nova York ficou vazia. Eu tenho amigas que estão contando que Nova York ficou vazia e as pessoas correram para morar em Miami. Muita gente saiu de Nova York para morar em Miami. Quer dizer, as pessoas ali, por exemplo, nos Estados Unidos, procuram um lugar de sol, né? E outros também, eu conheço pessoas que foram para a montanha, porque querem ficar, então, mais longe dos centros também. Também o medo da contaminação fez as pessoas se espalharem, né? Com a vacinação, isso tudo pode realmente voltar, né? As pessoas podem voltar para os grandes centros. Mas eu acho que a concepção de vida, eu acho que ficou meio alterada, né? Você que conversa com essas pessoas, o que você tem sentido? Não, esse movimento aconteceu em vários lugares do mundo. Assim. A gente tem muito relacionamento com players que são do mercado externo, de Nova York, Lisboa, Londres, Paris, Miami. Então, de fato um movimento que não é só aqui local. As pessoas mudaram a cabeça. Essa questão do trabalho remoto tem um peso enorme nessa decisão, não tenho a menor dúvida disso. Conversando com amigos de mercado financeiro, eles falavam, Fred, eu passava às vezes a semana indo para São Paulo para fazer reuniões em São Paulo, que hoje eu faço a mesma reunião remotamente, o custo da empresa diminuiu, o custo de viagem com os executivos, e não mudou nada, assim, não mudou absolutamente nada. Muitas vezes, inclusive, um deles falou, Fred, às vezes eu pegava um voo, chegava atrasado, que o voo atrasava, com o Gonçalves estava fechado, chegava lá, perdia metade da reunião. Se eu estivesse em casa remotamente, era muito mais fácil.
Mas então é isso, é uma mudança muito grande que transforma esse povoamento, né, de grandes cidades, pequenas cidades, interior, essas cidades que estão em torno dos grandes centros e que oferecem uma boa qualidade de vida, eu acho que tem aí anos muito bons de mercado imobiliário pela frente. Ô Fred, eu estava também pensando o seguinte, com relação aos aluguéis, né? Que a gente falou muito de compra e venda. Os aluguéis, a gente viu que ano passado as pessoas tiveram que muitas vezes abrir mão de reajuste, dar desconto, não só na questão toda do comércio, que donos de lojas, enfim, tiveram que fazer isso, mas também nas pessoas que alugavam, porque algumas pessoas perderam emprego, as empresas fecharam. O que você pode me falar sobre essa área toda de aluguel, hein? Olha, Márcia, o aluguel, ao longo desses últimos anos, quando as taxas de juros estavam mais altas, muita gente optou por alugar e não comprar, né? Mercado em crise, os preços vão cair, vou esperar para comprar num momento melhor, vou alugar. Começou a crise a ficar mais forte, houve esse movimento forte de renegociações das locações, né? Porque não cabia você reajustar aluguel com PIB caindo, as pessoas tendo queda da renda, essa conta não fechava. Então, houve, de fato, um movimento muito forte de renegociação das locações. O que a gente vê hoje inclusive, também aqui, porque a minha veia de economista fala mais alta, né? Então, eu realmente dedico bastante tempo analisando dados, gerando relatórios. A gente tem uma área de inteligência interna que trabalha muito os dados de mercado e uma curva interessante de aluguel e venda. Assim, o valor do aluguel, vamos dizer assim, o reajuste do aluguel, a valorização desse aluguel, ela vem caindo enquanto a de compra vem subindo. As curvas estão se invertendo agora. Então, durante a crise, o aluguel estava super bem, apesar das renegociações depois jogarem isso para baixo, e compra e venda lá embaixo. Agora que o mercado está acelerando, as coisas estão mudando. Por quê? Com juros baixos, as pessoas saem do aluguel e vão para pagar uma prestação, que agora cabe no bolso, né? Que a prestação diminuiu com o juro mais baixo. Então, migram para compra e venda. E o aluguel, o que a gente está vendo agora é isso. Os valores de aluguel caíram, vamos dizer assim, proporcionalmente, apesar da gente ter um GPM altíssimo, né, quase 30% ao ano, que é um problema sério e de fato está gerando muita renegociação, porque não tem cabimento você reajustar um aluguel em quase 30%. Não vai ter quem suporte isso, né? Não vai ter quem suporte, você vai ficar com o imóvel vazio, né? Então, aquela história. Se você está na posição de proprietário, é melhor você renegociar com o teu inquilino, ter um bom inquilino pagando em dia, que continue no seu imóvel, né? E você, como inquilino, obviamente, se você conseguir uma renegociação, que o aluguel não suba os 28%, 29% do GPM, mas que você consiga ali algo em torno de, sei lá, eu não quero dar patamar aqui para não balizar, daqui a pouco vai ter um monte de gente querendo renegociar o aluguel no valor que eu vou falar, mas o importante se você está com sentimento, está morando bem, você está valorizando mais o seu imóvel, porque agora na pandemia está todo mundo valorizando seus imóveis. Está pagando bem, conseguiu uma renegociação, não sai de lá, fica lá. Fica lá, né? Faz mais sentido, né? Se você não pode comprar o seu imóvel, é melhor ficar onde você está. Até porque uma mudança tem custos enormes, né? Você às vezes vai economizar um pouco, mas o que você vai gastar para fazer essa mudança, e certamente sempre você entra, tem que pintar, refazer alguma pequena reforma, isso tudo tem um custo, né? Então, às vezes, é melhor realmente ficar, né? E para o proprietário também não vai ficar vazio, né? Porque também ir para o mercado, esperar, fazer todo mundo entrar uma pessoa, né? Também demora, né, Fred? É risco, né? Você está tomando o risco de ficar com o imóvel vazio. Para quem está morando, tem todo esse custo que você falou, fora o custo de mudança, assim, o custo psicológico é chato, né? Você empacota tudo, e família toda, e vai para um outro lugar. Pois é um estresse, né? É um estresse. Podendo ficar onde está, com uma renegociação que agradou os dois lados, sabe? Que você achou o equilíbrio, é melhor ficar. É melhor ficar. Ô Fred, mas que tipo de apartamento está sendo mais procurado? O que as pessoas que quando chegam dizem, eu quero comprar. O que elas decidem na cabeça? O que elas querem comprar? O que você está vendo mais sobre isso? Márcia,
aumentou muito. Na verdade, você perguntou que tipo de apartamento, né? E Que aí, tipo de vamos dizer, apartamento, ou imóvel, que tipo de isso, imóvel? porque quando a gente fala de apartamentos, impressionante como aumentou a procura por varanda. E aí é mais um efeito pandemia, né? Eu quero uma área aberta, eu quero respirar, quero olhar o céu, né? Quero, enfim, um espaço ali para dar uma esparecida. Mas aumentou muito a procura por coberturas, pelo mesmo motivo, quero área aberta, quero área de lazer, e por casas, né? Eu estava vendo que até mesmo em São Paulo a procura por casas aumentou, assim, dos consumidores que querem comprar imóveis nos próximos 3 meses. Você tem sempre uma divisão, quem quer apartamento, quem quer casa, quem quer cobertura, quem quer casa de campo, e houve uma redução na proporção de quem quer apartamento e um aumento na proporção de quem quer casa. Então, o mercado de casas, que normalmente é um mercado mais ilíquido do que o mercado de apartamentos, que é mais fácil de vender, esse mercado está em alta. Assim como o mercado de coberturas, que também, no geral, é mais ilíquido, né? Do que o mercado de apartamentos. Hoje, então, o perfil mais procurado é esse. São imóveis que permitam que o seu morador tenha um espaço aberto, que tenha mais conforto. Por exemplo, eu posso falar até porque eu sou um exemplo dessa amostra. Eu morava num apartamento até outubro, me mudei para uma casa. E agora, com essa semana que a gente está entrando de lockdown, eu não posso reclamar, porque eu estou com uma área de lazer agora que me permite ter um conforto, sabe? Minhas filhas poderem ficar em casa e usarem uma piscina. E é isso, as pessoas estão buscando muito isso. Não, e eu acho incrível porque a gente sabe que passou uma temporada que casa era sinônimo de falta de segurança. Então as pessoas não queriam casa porque tinha que ter uma estrutura muito grande, tinha que ter mais funcionário para poder manter uma casa, né? E cobertura a gente ouvia, mas a cobertura tem problema de filtração, dá trabalho quando chove, não sei o quê. Quer dizer que mudou tudo, né, Fred? Mudou, mudou. Márcia, a cabeça do ser humano é muito engraçada, né? Assim, se você tem um bom motivo para morar numa cobertura, você vai ignorar a infiltração e vai encarar. Se você tem um bom motivo para ir para casa, você dá um jeito com a segurança. Então, assim, é isso. A gente precisa. Isso de fato está acontecendo, não é um feeling, a gente fala isso com base em dados. Assim, a procura cresceu muito, e não só nas nossas unidades, como no Brasil inteiro. Esses dados de pesquisa são dados nacionais. A procura por casas e coberturas cresceu bastante nesse último ano. Eu tenho uma pessoa aqui que escreveu dizendo que em São Paulo os apartamentos de 40 metros quadrados cresceram muito. Mas é isso, né? Era um nicho que existia forte, né, para executivos, né, com grandes empreendimentos. E aqui no Rio também uma parte hotel, que a gente via muito a parte hotel. Eu não sei, Uhum. a venda de aparte hotel continua aquecida, Fred? Nesse momento, a gente não tem esses dados em mãos, para falar a verdade, mas a minha percepção é de que não. Nesse momento, não. Porque a parte hotel, agora, você tem essa ligação que você falou, né? Se você não tem o turismo, né? Seja o turismo por lazer ou a trabalho, vamos dizer assim, né? Se você não tem o fluxo de executivos querendo estar nas grandes cidades, porque eles estão teoricamente mais remotos, e você não tem o fluxo de turistas mesmo, o apart hotel ele não se torna um produto tão interessante nesse momento, na minha visão. Ô Fred, esses apartamentos grandes realmente continuam procurados? Porque a gente fica imaginando, né? Apartamento grande é bom, porque tem muito espaço, eu posso, a família ficar diluída, porque antigamente apartamento grande era um problema. Como é que você vende um apartamento grande? Era sempre mais complicado, né? Então, nessa pesquisa do grupo DataZap, que mostra que as pessoas estão buscando imóveis maiores, querem sair dos seus imóveis e ir para imóveis maiores. Ela também abrange os imóveis de alto padrão, os imóveis de valor mais alto. E na Júdice Araújo, na Home Hub, a gente vê também isso muito claramente. Então, quando você... Teve uma outra mudança, vamos dizer assim, Márcia, que foi um clique que algumas pessoas tiveram, e isso não é bobagem, não, acontece mesmo. As pessoas... Sabe quando você tem um clique e fala, eu posso morrer amanhã, eu estou com dinheiro aplicado no banco, minha família está morando, teoricamente, mais apertado do que poderia. Por que eu não vou para uma coisa maior e vou comprar um imóvel que nos dê um conforto maior? E, de fato, as pessoas tiveram isso, sabe? Assim, gente, como diz o ditado popular, né? Caixão não tem gaveta. Por que eu vou levar esse dinheiro todo para
para o cemitério, eu vou comprar um imóvel maior, eu vou aproveitar, eu vou usufruir desse patrimônio, né? Então, de fato, cresceu essa demanda por imóveis grandes também. Hoje, quando você pensa num cenário de uma família onde os pais trabalham de home office e as crianças estudam remotamente, Isso é tudo ou uma você tem confusão. espaço ou você está no meio do caos, né? Não tem para onde correr. É verdade. E vem cá, mas os preços subiram nesse momento? Ou os preços estão estabilizados? Os preços vêm subindo lentamente, não é um movimento forte de alta de preço. Tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você, por exemplo, não comprou um imóvel no último semestre, puxa, eu perdi uma chance, os preços já subiram, agora já não vale mais a pena. Não, não é esse o cenário. Os preços vêm subindo. O principal índice de preço do mercado imobiliário é o FIPE-ZAP. E, como eu falei, no Brasil, essa alta é de 4% nos últimos 12 meses. No Rio de Janeiro, que é um mercado que demorou mais a reagir, mais que São Paulo, por exemplo, a crise foi mais profunda aqui, essa alta é de 2% nos últimos 12 meses. Então, não é uma coisa do tipo, olha, o imóvel ficou 2% mais caro, eu não vou mais comprar não, porque agora não é isso. Movimento de alta de preço forte a gente viu acontecer lá em 2010, 11, 12, quando o mercado estava naquele boom imobiliário, que os preços subiram, por exemplo, na Zona Sul do Rio, 150%. Nossa, foi Só para ter uma ideia, né? Por isso que eu falo, assim, a gente está no início de um ciclo de alta. Tem muita coisa para acontecer ainda, com crédito batendo recordes históricos, com as vendas em alta. Por exemplo, os nossos dados aqui da nossa área de inteligência mostram que na Zona Sul do Rio, nos últimos 3 meses, as vendas de imóveis residenciais cresceram 26% em relação ao ano passado. E a gente está no ano de pandemia, a gente está com empresas fechando, com restaurantes fechando, muitos negócios quebrando, e uma alta de 26%. Na região da Barra da Tijuca, essa alta foi de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, de fato, o mercado está aquecido, mas, eu volto a dizer, na minha visão, é até interessante falar isso, porque ano que vem a gente tem eleições presidenciais, né? Pois é. E Isso afeta sempre, o mercado? Isso afeta o mercado? sempre afeta um pouco, Márcia. Assim, na verdade, um pouco ou mais um pouco vai depender muito do cenário que a gente vai encarar em 2022. Normalmente, em eleição presidencial, a gente tem um primeiro semestre, vamos dizer assim, o mercado performa normal. Segundo semestre, as pessoas seguram um pouquinho, param tudo para entender o que vai acontecer, né? Quem é que vai assumir, qual vai ser a política econômica. Vamos esperar um pouquinho, virar o ano para a gente poder tomar uma decisão. Então, normalmente, você tem esse movimento de o mercado dar uma arrefecida no segundo semestre para esperar ver o que vai acontecer. Mas a nossa visão, olhando aqui 2021, 22, 23, a gente acha que o mercado vai seguir o seu ciclo de alta independente de eleição presidencial. Independente da pandemia, Fred, isso aqui me deixa assim meio preocupadíssima, né? Vamos lá. Aí a gente tem uma balança onde você tem, de um lado, obviamente, o efeito dessa crise, né, dessas quebras e fechamentos de negócio que impacta a renda de muita gente. E, de outro lado, você tem um efeito inverso de taxa de juros baixa, mais crédito, mais pessoas podendo comprar. No final do dia, a gente vai ter que entender qual é o efeito que vai ter um peso maior, né? Eu, honestamente, acho que a gente vai ver o mercado seguindo seu ciclo de alta. Que bom, né? Tomara, né, Fred? Uma coisa que eu observei, né, esse último ano que passou, é que os imóveis de preço, tipo, até 1 milhão, né, que você tem uma possibilidade de financiamento muito boa pelo crédito imobiliário. Então, muitas pessoas jovens tiveram acesso para comprar os seus imóveis, né? Isso deve ter dado também uma boa sacudida no mercado, né? Muito, muito. Quando você pega mercados de classe média, por exemplo, daí para baixo um pouquinho, assim, mais de 80% das vendas são feitas com crédito imobiliário. No alto padrão é o inverso. Assim, o alto padrão tem muito negócio que acontece à vista, aliás, a maioria acontece à vista, mas o que a gente já viu no passado, e eu acho que a gente vai voltar a ver em breve, é que você tem pessoas, por exemplo, do mercado de alto padrão, que têm dinheiro aplicado, não precisariam do financiamento, mas como as taxas do financiamento são tão atrativas, ela prefere, para não ter que desaplicar, né, perder liquidez, ela prefere manter o dinheiro aplicado, que está bem aplicado, que aí você está falando de uma carteira, né, de investimento de clientes de alto padrão, um patamar maior do que a média, vamos dizer assim, acesso
a investimentos que rendem mais, e aí essa pessoa toma um crédito imobiliário para fazer a compra sem se descapitalizar. Então, na verdade, o crédito ele acaba pegando toda a cadeia com mais força na classe média e média baixa, menos força no alto padrão, mas pega a cadeia toda. Ô Fred, e o número de corretores cresceu nesse ano? Eu sei que você tem a Home Hub, né, que vocês fazem um trabalho até com corretores, é uma plataforma, até você pode explicar um pouquinho, mas cresceu o número de pessoas que entraram no mercado para serem corretores? Cresceu, vem crescendo. Um dado legal é que vem crescendo, inclusive, o número de mulheres, a proporção de mulheres se tornando corretoras está crescendo cada vez mais, segundo dados do Cresce. A gente está falando de um número muito grande. No Brasil são 400 mil, no Rio são em torno de 50 mil corretores. Esse número vem crescendo. O mercado, quando começa a melhorar, as pessoas, obviamente, são atraídas por isso, né? O mercado entra em crise, as pessoas fogem dele. Claro, normal. E a gente está vendo o mercado agora entrando numa fase de alta e está aumentando o número de corretores. Você mencionou a Home Hub, assim, só para falar rapidamente, a gente criou uma plataforma de tecnologia que conecta franquias imobiliárias e a gente tem dois modelos de franquia, né? Um é o modelo Home Broker para o corretor autônomo, ou seja, para aquele que trabalha de casa, sem estrutura nenhuma. Ele passa a ter todo o suporte de tecnologia, marketing, jurídico, comercial, gestão do seu próprio negócio. E o outro modelo de franquia é o modelo Office, que são pequenos escritórios com equipes de corretores enxutas que também se plugam nessa plataforma e passam a usar todo esse suporte que eu falei, toda essa estrutura e as ferramentas de tecnologia que a gente fornece. Então, a gente está muito, muito próximo, vamos dizer assim, da ponta desse mercado, com a entrada de novos corretores a todo momento. Uma coisa bacana é que o nosso negócio, a gente gosta muito de formar profissionais que vêm de outros mercados. Você falou de pessoas entrando no mercado imobiliário, vem bem a calhar, porque a gente chama esse público do novo entrante. Então, são pessoas, por exemplo, Márcia, que têm uma profissão, mas estão super insatisfeitas, estão pensando em montar um novo negócio, querem empreender, não sabem como, e a gente traz essas pessoas para o mercado imobiliário, orienta, né, faz todo o trabalho de capacitação dessa pessoa para que ela se torne profissional do mercado, e aí ela monta o seu negocinho, sua franquia, seja uma micro franquia como o Home Broker ou um escritório investindo um pouquinho mais, empreendendo com uma estrutura um pouco maior, e aí passa a performar no mercado imobiliário, que é um mercado que remunera muito bem, diga-se de passagem. Aliás, hoje em dia é tudo feito através das plataformas online. Ninguém mais visita apartamento, é tudo daquela tour virtual. Eu fico imaginando que é tudo tour virtual quando a gente entra nas plataformas. Você vê os apartamentos, anda, viaja, passeia e tal, e depois assina também online, né, Fred? Virou tudo assim, né? Porque não dá para se encontrar, né? Márcia, e esse movimento da tecnologia, o impacto da tecnologia no mercado imobiliário, ele acelerou. O que aconteceu no ano passado com a pandemia fez esse movimento acelerar assim, 10 anos em um ano. É impressionante o que aconteceu com o mercado. E algumas dessas ferramentas, de fato, elas vêm para facilitar a vida de todo mundo envolvido, né? Seja comprador, vendedor, corretor, e vieram para ficar. O que acontece é o seguinte, a gente, na Home Hub, a gente defende uma tese, o nosso negócio a gente chama ele de digital. Ele é físico com digital. Não é 100% digital, porque a gente não acredita na teoria de que vão comprar imóveis pelo site online sem visitar. Então, a gente entende isso aí. A gente entende que uma parte da jornada ela é digital, sim, né? E o consumidor, o comprador de imóvel está cada vez mais no digital. Então, ele visita o imóvel virtualmente. Ele pode fazer uma visita mediada remota, que é uma ferramenta que você visita o imóvel, o corretor faz a intermediação dessa visita, o proprietário lá na casa dele mostra o imóvel para você, e ninguém sai das suas casas. Então, a tecnologia vem avançando muito nesse sentido. E isso veio para ficar. Porque o que acontece é que você, por exemplo, se você, Márcia, quiser comprar um imóvel amanhã, se você puder, da sua casa e do seu conforto, visitar 10 imóveis remotamente, selecionar aqueles 2, 3 que você mais gostou, e aí sim fazer visita presencial neles, você ganhou tempo, o corretor que te atende ganhou tempo, e você vai fazer visitas mais assertivas. Dos 3, você vai provavelmente escolher um. Agora, se você fosse visitar 10, né, olha o tempo que isso envolve. E aí você volta para o digital quando você fala agora do fechamento do negócio.
a assinatura eletrônica virou realidade, não é nem, vou dizer, mais tendência, é realidade. A Júdice Araújo, em 2020, fechou mais de 90% dos contratos de locação, compra e venda e temporada remotamente, eletronicamente, ou seja, as partes, cada uma na sua casa, e em segundos o contrato está assinado. Olha, Isso é uma realidade que veio para ficar, né, Fred? Não veio tem para volta. ficar. Não Veio tem para volta. ficar. Não tem Olha, volta. Fred, eu quero te agradecer muito. Você explicou muito bem toda a área de mercado imobiliário. Acho que as pessoas deu para entender muito bem. Foi excelente. Quero te agradecer e desejar aí muito sucesso aí em tudo também, tá bom? Eu que te agradeço mais uma vez pelo convite. Um prazer estar batendo esse papo com você. Passou tão rápido que achei que tinha mais uma hora. Já teve mais quase uma hora. Muito obrigado e a hora que você quiser bater novos papos sobre outros assuntos de mercado, conta comigo. Tá ótimo, Fred. Foi muito bom. Um grande abraço para você. Outro para você. Gente, então vamos despedir de vocês. Bom fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Vamos falar sobre uma coisa sobre a dor. Como é que a gente supera a dor crônica? É com uma especialista da dor, tá bom? Então, foi muito obrigada a vocês e a gente se vê lá, tá? Até segunda.